Fala, pessoal, boa noite para todo mundo, boa tarde, bom dia, independente do horário que está assistindo. Olá, principalmente para quem está aqui agora, quem está aqui ao vivo com a gente. Hoje, dia 20 de novembro de 2023, um dia após a nossa queridíssima, ou não tão queridíssima, sim, prova do Colune 2024, certo? Boa noite, Thales, tá joia? Vamos chegando aí, pessoal. Boa noite, Maria. Boa noite também, Lorena. Boa noite, Lorena. Tá joia? Pessoal, em primeiro lugar, eu espero que vocês tenham ido da melhor maneira possível na prova, certo? Independente de qualquer coisa. A gente sabe que fica aquela ansiedade pós-prova, né? Ah, não fui tão bem, poderia ir melhor, enfim. E tem aquela questão também de achar, será que a nota vai ser maior, vai ser menor, a minha vai dar, não sei. Então, agora, o que está feito, está feito. Vamos acalmar o coração. Aí vocês vêm me falando, né? Não, mas tem prova já de IF, de Instituto Federal, tem outra prova. Inclusive, essa aula é pensando especialmente nisso, né? Para que a gente possa aprender com os erros e com os acertos para as próximas batalhas que a gente tem aí, né? Vocês vão fazer prova de Instituto Federal. E nesse momento, né, em relação ao Colune, é esperar mesmo, com calma. Já adianto para vocês que para a prova de matemática, se houvesse alguma possibilidade, algum recurso em alguma questão, talvez incorreta, talvez que poderia ser anulada, com o gabarito errado, mas eu não identifiquei até o presente momento nada disso, então é aquilo mesmo lá, o gabarito já saiu, a prova já está disponível, tanto é que por isso que eu tive acesso para poder pegar ela para apresentar aqui para vocês, para resolver ela com vocês aqui agora. Então, podem ficar à vontade, quem está aqui. Quem for assistir depois também, se quiser me mandar mensagem ou deixar aí nos comentários, ou para o Escola Online também, de alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão que não ficou clara, que acha que está errado na questão, tem algum problema, pode mandar que a gente dá uma olhada. Está tudo muito recente, né? A prova foi ontem, a prova saiu hoje, então, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar. Sem mais delongas, então, sem mais enrolação, vamos lá. Prova do Colune 2024, a resolução das questões de matemática. Alguns alunos nossos aqui, alunos de Escola Online, tinham comentado sobre algumas questões que não tinham conseguido fazer, não tinham entendido. Então, se vocês quiserem comentar quais são, pode deixar aí no chat também, mas eu vou resolver todas, tá? Então, mas se tiver alguma dúvida especial em alguma, é só me falar também, belezinha? Tranquilo? Vamos começando aqui. Peraí. Pronto, aqui. Deixa eu só trocar a cor da minha caneta aqui. Peraí, canetinha preta tipo Enem aqui, para ficar bacana. Pronto. Pessoal, vamos lá. Primeiro lugar, né? Segundo lugar, já falei primeiro lugar, agora segundo lugar, então. A prova, eu concordo com quem me falou que achou a prova difícil, tá? Eu não achei uma prova fácil, a prova de matemática, as 10 questões de matemática. Costuma ser relativamente puxada em comparação com outros exames, a prova do Colune de matemática, e dessa vez eu achei que foi assim, mais uma vez, e talvez até mais um pouco mais difícil até do que costuma ser. E ao longo da resolução, eu vou comentando com vocês por que eu achei isso, certo? Geralmente tem uma prova razoável, com 1 ou 2 questões fáceis e uma mais difícil, mais quase impossível ali de fazer no tempo da prova. Dessa vez eu não achei que nenhuma se destacou assim tão especialmente, mas achei em geral o nível das questões, quase todas, vou tirar umas 2 aí de exceção, que eu vou comentar com vocês depois, que essas 2 mais tranquilas. Eu achei o nível da prova uma prova trabalhosa, uma prova difícil, né? Não impossível, mas uma prova que quando você pensa que fosse uma questão só ou 2, ok, são questões trabalhosas, mas que dá para resolver. Mas pensando que são 10, né, nesse nível, foi uma prova puxada
e com isso a gente imagina que poucas pessoas acertarão quase todas as questões ou todas as questões. Então, com isso, a gente imagina que a nota, em geral, como vale cada questão de matemática vale 2 pontos, pode ser que diminua um pouco em geral. E aí, né, a nota de corte, assim, ou as outras questões que vêm em decorrência disso. Vamos aguardar, mas é o meu palpite, porque eu achei, de fato, pelo menos a parte matemática, difícil. Vamos lá, primeira questão da prova aqui, ó. Aliás, gabarito 1, tá? É a primeira questão da prova para quem estava com gabarito, prova estilo 1, gabarito 1. Considere x e y as medidas dos catetos de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 2 centímetros. É correto afirmar que o valor da expressão, e deu a expressão aqui com o x e o y, que são os catetos. Antes de resolver, só um outro comentário. Outra coisa que eu percebi nessa prova é que em muitas questões, mais do que o normal também, eles misturaram assuntos. Ter assuntos, mais de um assunto numa questão, acontece, normal. Mas eu achei que aconteceu muito isso nessa prova. Por exemplo, essa questão aí envolve um triângulo retângulo, então a gente vai trabalhar aqui com relações métricas no triângulo retângulo, cateto, hipotenusa, e envolve também expressão algébrica, aquela expressão com letras ali, que a gente vai resolver usando fatoração, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, expressão algébrica, resolvendo usando fatoração, relações métricas no triângulo retângulo, que a gente vai usar daqui a pouquinho também, e depois, nas alternativas, ainda tem que saber converter unidade, metro, decímetro, decâmetro, milímetro e assim por diante. Lembrem-se, quem estava aqui no aulão de revisão, eu comentei sobre isso com vocês. Comentei sobre relações métricas no triângulo retângulo, que provavelmente ia cair, caiu, e as unidades de medida também, tá certo? Expressão algébrica, fatoração, estava dentro do escopo da álgebra ali, mas de fato eu não comentei não, tá certo? Mas quem fez o curso com a gente resolveu, a gente viu isso também, com certeza. Beleza? Vamos lá, então. Ó. Em primeiro lugar, se a gente tem um triângulo retângulo e a hipotenusa mede 2 centímetros, os catetos x e y, eles se relacionam com a hipotenusa de que forma, pessoal? Teorema de Pitágoras. O cateto x ao quadrado mais o cateto y ao quadrado é igual à hipotenusa, que é 2 ao quadrado. Primeira coisa aqui, Pitágoras, teorema de Pitágoras. Boa noite, quem está chegando aí. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Então, primeiro, teorema de Pitágoras. Na trigonometria, não? Não, porque nesse caso não tem nenhum ângulo aí para a gente poder trabalhar usando trigonometria. Então, é Pitágoras mesmo. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Eu sei que 2 ao quadrado é 4. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Essa é a relação entre x e y relacionada aqui com a hipotenusa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa expressão aqui para tentar substituir x ao quadrado mais y ao quadrado por 4. Mas toma cuidado, aqui um segredinho dessa questão. Um erro comum em matemática, de álgebra básica aqui, é resolver essa parte de baixo. X mais y ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, então vai ser 4. Não. Não, pelo amor de Deus. Isso aqui, ó, é o quadrado da soma. Tem que lembrar que x mais y, entre parênteses, ao quadrado, é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. É aquela regrinha do quadrado do primeiro, o dobro do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora, aqui em cima, a gente vai repetir, ó, 6 vezes 2 mais xy, x vezes y. Ok. Aí, pessoal, olha só, agora aqui eu posso substituir, ó, x mais y mais x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui embaixo, por 4. Então, aqui embaixo, em cima, vai ficar 6, 2 mais xy, e embaixo a gente vai ter x ao quadrado, esse pedaço aqui, ó, mais esse aqui, vai dar 4, que é a hipotenusa lá, né? Hipotenusa ao quadrado. Então, vai ficar 4 mais 2xy. Beleza. O que mais que a gente consegue fazer aqui? Nessa parte de baixo, eu consigo colocar o 2 em evidência. Eu vou precisar colocar o 2 em evidência aí para poder cortar uma parte, né, do numerador com a parte do denominador. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vai ficar assim.
Aqui em cima não vou mudar nada. 6, 2 mais xy. E aqui embaixo eu vou fazer, ó, o 2 é o fator comum aqui, ó. 4 é 2 vezes 2 e 2xy é 2 vezes xy. Então, eu coloquei aqui o 2 em evidência. O 2 aparece aqui, aparece aqui. Coloquei ele em evidência. Agora, reparem que na parte de cima tem um produto, na parte de baixo tem um produto, e um dos fatores desses produtos 2 mais xy aparece em cima, 2 mais xy aparece embaixo. Então, eu posso cortar o de cima com o de baixo, sobrando aqui 6 em cima e 2 embaixo. 6 em cima e 2 embaixo, 6 dividido por 2, 3. 3 o quê? A unidade lá no início era centímetros. Então, a gente vai manter a mesma unidade, claro, 3 centímetros. Aí nós vamos lá, esperançosos para as alternativas, e não tem 3 centímetros. Por quê? Porque as alternativas estão em outras unidades, eu vou ter que converter. Então, convertendo aí 3 centímetros é 3 decâmetros? Não é. É 0,03 metros? É. 3 centímetros é a mesma coisa que 0,03 metros. É só lembrar, ó, metro, decímetro, centímetro, daquela tabelinha lá de conversão. 3 centímetros, para transformar em metro, anda 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula vem para cá. Então, 0,3 metros. Resposta da número 11, letra B. Beleza? Tranquilo? Quem está acompanhando é agora. De boa? Deu para entender? Deu para acompanhar? Deu para pensar assim, ah, acertei. Ou então, assim, ah, acertei por sorte. Era isso, mas eu fiz mais ou menos. Ou então, ah, errei. Nossa, era assim que eu tinha que fazer. Enfim, deu para entender, pelo menos, agora? Pensando de agora para frente. Pensando na prova do Instituto Federal, por exemplo, que vocês tenham que fazer. Deu para pegar aí? Opa, boa pergunta, Daniel. Como converte centímetro para decâmetro? Vamos lá, então. Ó, decâmetro é o próximo. Ó, na escala aqui métrica, decâmetro é o próximo, DAM. E aí, então, eu teria que andar, e aqui tem hectômetro, e aqui tem o quilômetro, e lá na frente, milímetro. Então, para decâmetro, teria que andar uma casinha a mais. Então, ficaria 3 centímetros para decâmetro, ficaria uma casinha, andaria a vírgula, 1, 2, 3 casas. Então, ficaria 0,003. Teria 2 zeros aqui entre o 3 e a vírgula. Beleza? Ah, entendi, Thales, entendi. Ah, tá, entendi. No caso, você foi pela medida, né? Você foi pela medida. Saquei. Maria Paula, não poderia ter dividido o 6 e o 4 por 2? Peraí, 6 e o 4 por 2? Você fala aqui? Ah, poderia. Você fala simplificar. Ah, tá, mas peraí, você fala nesse passo aqui, né? É aqui? Você está falando? É porque aqui, então, aqui tem que tomar cuidado. O 6 você poderia dividir por 2, simplificou o 6 por 2. Você poderia simplificar o 4 por 2 e o 2 também. Repara que aqui é uma soma, você não pode simplificar só uma parte da soma, assim está errado. Você simplifica, se for um produto, você pode simplificar só uma parte. Agora, se for uma soma aqui embaixo ou lá em cima, só pode simplificar se simplificar todo mundo. Então, simplifica 6 por 2, 4 por 2 e 2 por 2, entendeu? Quando é uma soma, você tem que simplificar todas as partes da soma, né? Todas as parcelas da soma. Agora, quando é um produto, tanto em cima como embaixo, quando é produto, multiplicação, basta simplificar um dos termos, dos fatores. Agora, quando é soma, você tem que simplificar todo mundo. Deu para entender? Então, por isso que só o 6 e o 4 não poderia, não. Agora, se você simplifica ali o 6, o 4 e o 2, aí beleza, aí ok. Aí tranquilo, todo mundo por 2, sobraria de fato 3 e
e embaixo sobraria 2 mais xy. Aí daria certinho. Show de bola? Belezinha, né, pessoal? Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Qualquer dúvida pode ir deixando aí. Tranquilo, Maria. Ótimo. Pode deixando as dúvidas aí que eu vou seguindo para a gente render, mas aí depois eu volto e tiro as dúvidas de vocês aqui sem problemas. Questão 12, do gabarito 1. As frações próprias são aquelas cujo numerador é menor que o denominador, e as frações irredutíveis são aquelas cujo numerador e o denominador são números primos entre si. Só até aí é só a explicação do que é fração própria e o que é fração irredutível. Mas aí a gente até sabe, né? Porque fração própria, o de cima é menor que o de baixo. Irredutível que não dá mais para simplificar. Ok. Uma fração positiva, classificada como própria e irredutível, é tal que, se adicionarmos 16 unidades ao numerador, seu valor, o valor da fração toda, seu valor da fração, fica aumentado de 2 unidades. É correto afirmar que o número de frações que satisfazem as condições acima é igual a... vamos lá, vamos resolver essa daqui algebricamente, usando letra. Eu tenho uma fração xy, essa aqui é a minha fração, xy. O que está falando? É uma fração, o x é menor do que o y, certo? Porque x é um número menor do que y, porque a fração é própria, para o de cima ser menor que o de baixo. E o x e o y são primos entre si, porque é uma fração irredutível. Tal que, vamos lá, se eu adicionar ao numerador 16, eu vou manter aqui o y. O resultado, o valor, fica aumentado 2 unidades. É isso que está falando aí, pessoal. É essa equaçãozinha que a gente tem que resolver aí. Se eu aumentar 16 no de cima, sem mexer no de baixo, o valor total da fração fica aumentado em 2 unidades. Pronto, escrevi aí uma equação que representa essa situação. Então, vamos lá. Vamos resolver. Tem y aqui, vou colocar y sobre todo mundo. Ó, vou deixar y sobre todo mundo. O y vai estar sobre esse, então vou repetir aqui x mais 16. O y vai estar sobre esse, vou repetir x. E aqui, ó, tem 1. Aí tem que fazer aquele esquema, né? O 1 virou y, então multiplicou 1 por y. Vou multiplicar por y em cima também. Vai ficar 2y. Aqui agora eu posso cortar o y, porque ele é o denominador dos dois lados da equação. Se eu tirar uma equação, tudo que eu faço de um lado, se eu tirar de um lado, se eu tirar do outro também, a balancinha continua equilibrada, então a equação está ok. Aí eu vou resolver agora a parte de cima. X mais 16 é igual a x mais 2y. Vou passar o x para um lado, o x para esse lado aqui, vai ficar assim, ó, x mais 16 menos x é igual a 2y. X menos x corta, fica 0. Vai sobrar aqui 16 é igual a 2y. Então, y é igual a 16 dividido por 2, que é 8. Então, pronto, eu descobri que o y é 8. O x sumiu, o x cortou. Eu sei que o y é 8. Agora, vamos lá. Se o y é 8, o denominador é 8. Agora, o numerador tem que ser um número menor do que 8, porque x é menor do que y, porque a fração é própria. O de cima tem que ser um número menor do que 8, que não seja, de modo que a fração seja irredutível, ou seja, que o x e o y sejam primos entre si, não tenham divisores comuns além do 1. Então, vamos lá. Ó, por exemplo, pode ser 1/8? Pode, é uma fração irredutível. Pode ser 2/8? Não, porque 2/8 tem como simplificar, é 1/4. 2 e 8 não são primos entre si, então não pode. Pode ser 3/8? Pode. 3/8 não tem como simplificar mais, é uma fração irredutível, tranquilo. 4/8 pode? Não. 4 é metade de 8, eu posso simplificar isso aqui para meio, então não é uma fração irredutível, então não pode. 5/8, ok? Ok, 5/8 é irredutível, não dá para simplificar mais não. 6/8 não pode, dá para simplificar, ó, por 2 em cima e por 2 embaixo. E 7/8 pode também, tranquilo, não dá para simplificar por ninguém. Então, ó, as respostas possíveis, as frações
possíveis que satisfazem a condição é 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. 1, 2, 3, 4. Letra D. Alguma dúvida? Então, essa aí eu já achei bem diferentona. Uma questão não é tão difícil. Não é tão difícil, não. Eu acho que a primeira é até mais trabalhosa, porque a primeira envolve mais coisas. Tem que saber a unidade de medida, tem que lembrar, né, da conversão, tem que saber, usar simplificação, né, fatoração de produtos, e tem que saber também o teorema de Pitágoras. Essa aqui, tá, boa pergunta, Daniel. Tem algum modo de se resolver sem usar álgebra, conseguir encontrar somente o denominador? Tem outro meio, outra forma, que eu pensei depois, eu confesso. O primeiro jeito que eu pensei foi esse aqui que eu fiz para vocês, quando eu vi a questão. De que outra maneira dá para pensar? Ó, vocês têm uma fração, imagina que eu nem vou usar letra, tem uma fração aqui, ó, que você sabe que aumentando 16 no de cima, o resultado aumenta 2. Então, quer dizer o seguinte, que se 16 no numerador aumenta 2 no total, quer dizer que cada 8 que você aumentou, que o 16 é 8 duas vezes, né? Cada vez que você colocou 8 a mais no numerador, aumentou uma unidade, um inteiro no resultado. Então dá para pensar, peraí, então um 8 no numerador dá um inteiro. Então o de baixo tem que ser 8, porque 8 sobre 8 é um inteiro. Então cada vez que você adiciona 8, aumenta o inteiro. Adiciona 8, aumenta o inteiro, porque 8 sobre 8 é um inteiro. Então dá para usar essa lógica e descobrir que o 8 é o denominador por isso. Foi essa ideia que você usou, Daniel? Porque usando essa lógica, cada 8 que você aumenta no numerador, que aumentou 16 e foram 2 inteiros que aumentaram. Então, cada 8 que você aumenta no numerador, aumenta 16. Desculpa, cada 8 que você aumenta no numerador, aumenta um inteiro. Então, quer dizer que para formar um inteiro com 8 em cima, tem que ter um 8 embaixo. Então, com isso, você pensa, o denominador é 8. Pronto. Só que se você descobrir que o denominador é 8 usando essa lógica, agora é só fazer isso aqui, ó. Tem que ser uma fração, então, com 8 embaixo, que em cima tem que ter um número menor do que 8 para ser fração própria, e que não pode ser tem que ser um número que não dá para simplificar. Que a fração resultante não dá para simplificar. Aí você vai escrevendo 1 sobre 8, 2 sobre 8, e assim por diante. Tá. Nossa, Daniel, então a parte mais difícil, digamos, você fez, que é pensar conseguir raciocinar e perceber que o denominador é 8. Depois disso, era o que você tinha que fazer? Lembrar que a fração é própria, então em cima tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. São essas possibilidades. E lembrar que tem que ser uma fração irredutível, ou seja, que não dá mais para simplificar. Aí você vai testando quais que não dá para simplificar também, entendeu? Por exemplo, 2/8 não dá, 4/8 não dá. Aí o que sobrar são as respostas. Dividir as unidades. Espera aí. Você fala essas 16 unidades aqui, dividir por 2? Sim, pode. É essa lógica mesmo. Eu só tentei dizer de outra forma, mas é isso mesmo, Maria. Se 16 unidades no denominador resultam em 2 unidades no resultado, então você pensa que é como se fosse isso aqui, ó. 16 aqui em cima resulta em 2 a mais aqui no resultado. Que número tem que ficar aqui embaixo para dividir em 16 dá 2? É só dividir 16 por 2, então aqui tem que ser 8. Então aí assim a gente descobre que o denominador é 8. Aí vocês falam assim, nossa, mas assim é bem mais rápido, mais fácil que usando a álgebra. De fato, inclusive, é uma estratégia para resolver a questão mais rápido. Mas com a álgebra é só para mostrar que o resultado tem embasamento, dá para provar algebricamente essa resposta. Tranquilo, pessoal? Então, depois de descobrir o 8, aí o segredo era escrever as frações mesmo para ver quantas ia dar. Beleza? De boa? Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Questão 13.
Em 19 de janeiro de 2006, a sonda de missão New Horizons da NASA partiu do Cabo Canaveral, na Flórida, em rumo ao planeta Plutão. O objetivo da missão era estudar a geologia do planeta, as luas e objetos do cinturão de Kuiper, nos limites do sistema solar. A sonda chegou ao planeta no destino em meados de 2015, blá blá blá. Foi uma viagem de quase 5 bilhões de quilômetros, que durou exatamente 9 anos e meio. Né? A pergunta, pessoal, vamos para o que interessa, é sobre a velocidade média. É uma questão que intercala, conversa um pouquinho aqui com física, né? Está falando de velocidade média. E está falando, e já dá a explicação do que é velocidade média. Quem esqueceu da física, que velocidade média é distância dividida pelo tempo, aqui tem a explicação. Aí depois fala assim, considere um ano de 360 dias, um mês de 30 dias, a alternativa que mais se aproxima da velocidade média da sonda New Horizon na viagem, que está no texto, quer saber a velocidade média. Ou seja, tem que dividir a distância pelo tempo. Essa daqui, pessoal, eu confesso que é das duas que eu achei mais de boa, mais tranquilas. O trabalho dela é que é uma divisão de número muito grande. Multiplicação e divisão de números grandes, mas é matemática básica. A única coisa que tem que fazer aqui é multiplicar e dividir. Tanto é que até o conceito de velocidade média eles deram, não precisava lembrar que velocidade média é distância por tempo. Mas de física vocês sabem isso, né? Mas nem precisava, porque já deu o conceito aqui. Então vamos lá, a velocidade média vai ser a distância dividido pelo tempo. Qual que vai ser a distância aqui? A distância de 5 bilhões de quilômetros. 1.000, milhões, bilhões, 9 zeros. Então 5 vezes 10 elevado a 9. 5 bilhões de quilômetros, a distância de quilômetros. E o tempo? O tempo é de 9 anos e meio, 9,5 anos. Falou para usar um ano de 360 dias. Então, vou multiplicar aqui 9,5 vezes 360 para saber aqui quantos dias isso vai dar. Depois tem que multiplicar por 24 para saber quantas horas, porque a velocidade tem que ser ali em horas, é quilômetro por hora, certo? Multiplicando aqui 9,5 vezes 360, vai ficar aqui, ó, 360. Olha só, 360 vezes 9,5, ó, quando eu multiplico um número que termina em zero, né? Multiplicado por um número com vírgula, eu posso fazer isso, ó, tirar o zero do final e tirar a vírgula. Para cada zero que você tira de um número, é uma vírgula que você anda para frente no outro. Então, 360 vezes 9,5 é a mesma coisa que 36 vezes 95, né? Vai dar na mesma. Aí vamos ver o resultado aqui. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 9 vezes 6, 54, sobe 5. 9 vezes 3, 27, com 5, 32. Aí vai dar 0 aqui, 2, e aqui 2, e aqui sobe 3, né? Opa, sobe 3, sobe 1, desculpa, 12. Aqui vai ficar 4 e aqui 3. 3.400 deixa eu ver, 3.420. Então, 3.420 dias. Agora, multiplicar isso aqui por 24, para descobrir em horas, quantas horas isso aqui vai dar. Então, reparem que nesse caso, é muita conta, mas é só matemática básica, multiplicação e divisão. Tem que fazer com calma, sem pressa, mas é uma questão mais de boa. Aqui, ó, 0, aqui 8, aqui 16, sobe 1. Aqui vai dar 12 com 1, 13. Aqui vai dar 0, aqui 4, aqui 8, aqui 6. E aqui a gente soma, né? 0, 8, aqui 10, sobe 1, aqui vai dar 12, sobe 1, 82 e 80. 82.080 horas. Pronto, 82.080 horas, 5 bilhões de quilômetros. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que dividir, né? Vou dividir 5 bilhões, olha que treta, 5 bilhões dividido por 82.080. Vou cortar um zero com um zero aqui, vai ficar bilhões dividido por 8.208. Pessoal, nessa hora, para não assustar, o que a gente tem que fazer?
Não assustar. A gente vai resolver, normal, dividindo aí. Só que, lembra do que eu falei com vocês na sexta-feira, no aulão, para quem não viu, tá aí registrado no canal, sobre não perder tempo com o cálculo grande, demorar muito. O que vocês vão fazer? A gente vai começar a fazer o cálculo. Quando a gente começar, se até aqui a gente fez com calma, a gente acertou todos os cálculos, tá tudo bonitinho, fiz tranquilo. Na hora que eu começar a fazer a divisão, no início, eu já vou ver o início do número e já vou marcar alternativo. Já sei que a resposta vai ser essa. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou começar fazendo 5.000 dividido por 8.000. Não dá. Então, vou pegar 50.000 dividido por 8.208. Vai dar 6 vezes. 6 vezes 8.000, 48.000. Então, provavelmente vai ser próximo aqui. Vai dar 6 vezes. 6 vezes 8, 48. Sobe 4. 6 vezes 0, 0. Com 4, 48. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 8, 48. Com 1, 49. Repara que deu bem pertinho aqui, ó. Deixa eu ver. É isso mesmo. Aí o resto aqui vai ser... aqui vai ficar 2, que vai ficar 10 ali. Aqui é 9, fica 5. Aqui é 9, fica 7. Aqui é 9, fica 0. E aqui é 1. Passou emprestado para os outros, fica 0. 752. Aí eu vou descer o próximo ali, ó. Desce o 0. 7.520 dividido por 8.000 não dá. Então, vou ter que descer o próximo 0 e colocar um 0 ali. Aí fica 75.000. Pessoal, aqui mesmo, vocês podem parar, se quiser, eu pararia aqui mesmo. Porque está dando 60 e alguma coisa. 60.000 e alguma coisa. Provavelmente 60.000. Tem mais 3 zeros ali. A única alternativa é para falar a alternativa que mais se aproxima. Não é exato. A única alternativa possível que aproxima aí desses valores das alternativas, a gente começou ali com 60, vai dar 60.000 e alguma coisa. A única que se aproxima é 62.000. Então, eu já marcaria, falar a verdade para vocês, quando eu comecei aqui com 6, eu tenho certeza que meu cálculo está certo, que eu fiz com calma até aqui. Na hora que eu botei o 6 ali, olho para as alternativas, eu já vou na A. É a única que começa com 6. Então, eu não perderia tempo com o restante do cálculo. Certo? Tranquilo? Todo mundo entendeu aí? Então, você vai dar 60.900 e alguma coisa. Mas assim, nem precisa. Como que é o mais próximo, não quer o valor exato? Pronto, letra A é a única possível aí. Ah, sim, sim, de boa. Tranquilo, Daniel. Muito bom mesmo. Tranquilinho também. De boa, pessoal? Então, letra A, a resposta dessa daí. E tomar cuidado com perder muito tempo essas contas aqui, ó, desnecessariamente. A única alternativa possível era a letra A. E é a resposta. Número 14, essa aqui já é complicada. Essa aqui eu já achei trabalhosa. Essa aqui já achei bem trabalhosinha. Theo e Lia participaram de uma competição matemática na qual, em primeiro momento, tiveram que simplificar as expressões azão e bezão indicadas abaixo. E as expressões azão e bezão tem aqui, ó, azinho e bezinho, nas duas, né? E isso aqui, pessoal, só significa que o azinho tem que ser um número diferente de menos 1, né? Um número diferente de 0, ó, isso aqui, depois já tem uma questão que a gente vai falar sobre isso. Mas isso aqui é diferente de 0 e diferente de menos 1. Beleza, vamos lá. Em seguida, foram questionados sobre qual seria o valor numérico de azão para azinho igual a bezão. E acertaram a resposta ao afirmarem que... Então, tem que calcular o valor numérico de azão, considerando que o azinho é igual ao bezão. Então, assim, nesse azinho aqui, ó, eu vou ter que colocar igual ao bezão. Então, primeiro eu tenho que calcular o bezão aqui, ó. Tem que resolver o bezão. Esse resultado eu vou colocar no lugar do azinho, né? Ó, azinho é igual a bezão. E aí eu vou resolver o azão. É essa ordem que tem que fazer. Então, para resolver o bezão, eu vou ter que usar aqui, na verdade, né, em toda essa questão aqui, eu vou ter que usar muito propriedade de potência. Essa questão ela não é fácil, porque envolve ali muito uso de propriedade de potência
E tem que ter umas sacadas para resolver que pode levar um tempinho. Numa prova, com o tempo correndo, com a pressão da prova, como a que vocês fizeram, pode se tornar um pouquinho, né? Vocês estão estudando, enfim, pode se tornar um pouquinho complicado. Mas vamos lá, vamos pegar o Bzão aqui, ó. O Bzão o que é o Bzão? Vou fazer o Bzão aqui. É 5 elevado a B mais 1. Aqui de cara, pessoal, eu vou aplicar a propriedade de potência aqui, ó. Qual que é a propriedade? Quando você tem uma soma no expoente, de onde veio essa soma? É quando você tem as mesmas bases multiplicando. 5 elevado a b vezes 5 elevado a 1 é que vai dar 5 elevado a b mais 1. Eu conservo a base e somo os expoentes. E aí eu estou fazendo meio que a propriedade ao contrário. A propriedade ao contrário, exatamente. A 14 era puxada mesmo, demorada também. Essa é difícil, sim. Então, é um tipo de questão, pessoal, que ela está na 14. Talvez vai perder muito tempo, já compensa dar uma parada, ir para a próxima questão, depois você volta nela, porque é uma questão, né, já mais puxada. Mas olha só, qual a sacada aqui que tinha que ter? De propriedade de potência. 5 elevado a b mais 1 é a mesma coisa que 5 elevado a b vezes 5 elevado a 1. Você conserva a base e soma os expoentes. Por isso que deu aqui, ó, 5 elevado a b mais 1. Vezes 4 menos. Aqui você vai fazer a mesma coisa. 5 elevado a b vezes 5 elevado a 3. É meio que a propriedade aplicada ao contrário. Sobre, aqui embaixo a mesma coisa. 5 elevado a b vezes 5 elevado a menos 1. Ou então você pode pensar o seguinte aqui embaixo, ó. Menos 1, lembra que quando é subtração, é quando é uma divisão que vira uma subtração. 5 elevado a b dividido por 5 elevado a 1. Aí fica 5 elevado a b menos 1. Vezes 10 vezes raiz quadrada de 441. Qual que é a raiz quadrada de 441? Dá para fazer isso de várias formas. Né? Dá para fatorar o 441. Dá para pegar uma raiz, aquele método que eu costumo utilizar. Quem me acompanha aí me acompanhou no curso, ou me acompanha de outros lugares, sabe que eu gosto de usar esse método, que é o seguinte: pega uma raiz que vocês sabem, que é próxima do 441. Raiz de 400. Raiz de 400 é 20. Então, 441 é um número, a raiz é um número próximo de 20. Como termina em 1, que número que multiplicado por ele mesmo dá 1? Ou é o 1 ou é o 9. Então, vai ser aqui 21 ou 29. Mas como a gente sabe que é bem próximo de 400, bem próximo de 20, vai ter que ser o 21. Então, a raiz de 441 é 21. Se quiser fazer fatorando, dá certo. Dá para usar o método daquela garotinha também, que está famosa aí na internet, né? Muito genial, que ela criou. Isso, exatamente. Aí, ó. Daniel, dá para usar a regressão da Júlia aqui, ó. Tranquilo. Só pegar, começa do 20, né? Que o 20 a gente sabe. Aí você coloca 20 mais 1 já é o próximo, na verdade. Não, 20 mais... Como é que é? Eu não sei aplicar. Júlia não me ensinou ainda. Eu tô treinando. Eu sei o método do Renato, a regressão de Renato, e a faturação. É só pegar ele mais 1, né? É só pegar ele, só pegar o 20 mais o próximo. Já seria o 21, já seria o próximo. Tá certo. No caso, para quem tem a sacada que a raiz de que 20 vezes 20 é 400, bastava pegar o 20 e o próximo. Agora, para fazer, começando lá do 10, aí ia demorar um pouquinho. Ia passar pelo 10, 11, 12, até chegar no 21. Mas assim, quem já começa, usando a regressão de Júlia, já começa do 20, o próximo já seria o 21 e dá exatamente 441. Era só multiplicar. De boa? Tranquilo? Bem lembrado aí. Então, beleza. Vai ser aqui o 21. Então, vai ficar aqui, ó. Na parte de cima. Eu vou juntar aqui logo, ó. Vou colocar 21 aqui logo. Pronto, a gente sabe que é 21. Então, aqui na parte de cima, vai ficar 5 elevado a b vezes 5 vezes 4, 20. Vezes 20. Menos 5 elevado a b vezes 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, 125. E aqui embaixo, aqui eu posso cortar, ó, tá tudo multiplicando, como eu falei agora há pouco,
que quando estiver multiplicando eu posso cortar, quando estiver somando, não. Aí eu corto 10 por 5 vai dar 2. Então vai ficar aqui 5 elevado a b vezes 2 vezes 21, vezes 42, certo? Agora, olha só, pessoal, o 5 elevado a b, ele aparece em todos os termos. O 5 elevado a b aparece em todos os termos. 5 elevado a b aparece em todos os termos, então vou colocar em evidência. Ó, 5 elevado a b, 5 elevado a b, fica aqui em evidência. Aí vai ficar 20 menos 125 em cima, 5 elevado a b embaixo também, vezes 42. Aí, com isso, eu posso cortar, ó, o 5 elevado a b de cima e de baixo. Repara que é a segunda vez nessa prova que a gente usa isso. Colocar em evidência para poder cortar o de cima com o de baixo. Vai sobrar aqui 20 menos 125, que vai dar 20 menos 125, menos 105. E embaixo, 42. Então, o Bzão terminou aqui, ó, o danado do Bzão é menos 105 sobre 42. Eu posso simplificar isso aqui? Posso. Ó, vou pegar aqui menos 105 sobre 42. Se eu simplificar por 3, vai dar menos 35 dividido por 14. Se eu simplificar por 7 agora, vai dar menos 5 sobre 2. Então, o Bzão é menos 5 sobre 2. Beleza? Tranquilo até aqui? Essa é demorada. O Bzão é menos 5 sobre 2. Agora, está pedindo para calcular o valor numérico do Azão, usando no lugar do Azinho o Bzão. Então, no lugar do Azinho aqui, eu vou usar menos 5 sobre 2. Só que qual que é a treta aqui? No Azão, eu também posso aplicar a propriedade de potência, mais uma vez. Vai ficar aqui, então, ó, A elevado a 16 é a mesma coisa que A elevado a 14 vezes A elevado a 2. Ó, na hora que eu somar, que eu multiplicar isso aqui, eu vou juntar A e vou somar os expoentes. Vai dar 16 menos A elevado a 14. E aqui embaixo, eu posso fazer a mesma coisa. Ó, A elevado a 13. Aliás, eu posso deixar aqui, A elevado a 13 mais A elevado a 13 vezes A, porque aqui, ó, A elevado a 13 vezes A elevado a 1 vai dar A elevado a 14 também. Porque aqui eu posso botar em evidência o A elevado a 14 em cima, vezes A elevado a 2 menos 1. E aqui embaixo eu vou botar em evidência o A elevado a 13. A elevado a 13 vezes 1, vezes 1 mais A. A elevado a 14 dividido por A elevado a 13 vai dar A, né? Só fazer 14 menos 13 vai dar 1. Então, aqui vai ficar A vezes A elevado a 2 menos 1 dividido por A mais 1. Então, 1 mais A, tanto faz. Então, eu tenho isso aí. Eu consigo ainda usar fatoração mais uma vez nessa daí. Como que eu vou usar fatoração nisso daí agora? Eu vou pegar A ao quadrado menos 1. Qual caso de fatoração é esse? A ao quadrado menos 1. É aquele caso do quadrado de um menos o quadrado do outro. O quadrado do 1 menos o quadrado do outro, como que eu faço isso aqui? Vai ter um A aqui fora do parêntese, e aqui fica A mais 1 vezes A menos 1. Tinha que lembrar desse caso de fatoração. Quando eu tenho um quadrado de 1 menos o quadrado do outro, é só colocar o valor aqui, no caso é o A, o valor aqui é 1, porque 1 ao quadrado dá 1, um com mais, outro com menos. O produto da soma pela diferença que vai dar o quadrado de 1 menos o quadrado do outro. E aqui embaixo eu tenho A mais 1. Vou cortar esse A mais 1 com esse A mais 1, vai sobrar aqui então A vezes A menos 1. Agora eu vou substituir o Azinho por menos 5 sobre 2 para achar a resposta. Vou precisar até de uma página extra aqui nessa daqui. Essa daqui é ferrada mesmo. Tem uma página extra, eu vou precisar. Espera aí. Vai ficar menos 5
sobre 2 vezes menos 5 sobre 2 menos 1. É isso, né? Menos 5 sobre 2 é o A. Pronto. Posso multiplicar aqui, ó, vai dar 25. Aqui vai dar 4, menos com menos a mais. E aqui também menos com menos a mais. Menos mais 5 sobre 2. Resolvendo aqui, ó, dá para fazer aqui, tirando o MMC vai ser 4. Aqui continua 25. 2. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 5, 10. Então, fica 35 dividido por 4. 35 dividido por 4 é letra B. Pronto. Trabalhosa, né? Que questão trabalhosa. Pegou aí, pessoal? Daniel. Aliás, primeiro vou responder vocês aqui. Isso aí, Daniel, usando a regressão da Júlia, exatamente. Começa no 20, 20 vezes 20, depois mais 20 mais 1, 21, que é o próximo. Aí já daria 441. Então, a raiz já seria 440, ou seria 21. É o último número que a gente coloca, né? Que a gente soma. Isso aqui seria para achar, se fosse achar as raízes, né? No caso, se isso aqui fosse igual a 1. Ou se isso aqui fosse igual a 0. É isso? Mas deu para entender aí, né? Questão muito trabalhosa essa daí, talvez a mais difícil dessa prova, na minha opinião, ou pelo menos a que dá mais trabalho para resolver. Tem que pensar em muita coisa aí para resolver. Acaba perdendo muito tempo. É que eu estou resolvendo aqui com vocês, sem tempo marcado. Na prova, eu também pularia essa daí. Daria uma pulada nessa daí, voltaria no final se sobrasse tempo, porque essa aí é mais complicada mesmo. Próxima questão, questão 15. O produto de um número inteiro x pelo antecessor do seu antecessor resulta na terça parte de x. É correto afirmar que se S é o conjunto que reúne todas as possibilidades para x, então... Aí tem aqui, esse S está contido em que conjunto? Pessoal, toma cuidado, essa questão aqui que eu comentei, quem está no nosso grupo lá do super intensivo, viu que eu comentei, ó, tem uma questão que comentaram comigo, me falaram, alunos meus me falaram, talvez está errada, porque não deu inteiro não sei o quê, mas é porque tem uma palavrinha no início aqui, ó, que é a chave para essa questão. A questão começa assim, ó, o produto de um número inteiro x, é um número inteiro. Então, x é um número inteiro. Aí, x, o produto, pelo antecessor é menos 1. Mas é o antecessor do antecessor, então é menos 2. Ó, x está aqui. Qual que é o antecessor dele? X menos 1. Qual que é o antecessor do antecessor? X menos 2. Então, o antecessor do antecessor é x menos 2. Então, vamos lá. O produto de x, do número, pelo antecessor do antecessor é igual à terça parte de x, do número. Então, pronto, a equação é essa daqui, pessoal. Nós temos que resolver essa equaçãozinha aqui. Maria, exatamente, foi o que me falaram também. Me procuraram mais cedo com essa questão aí, sobre recurso, mas eu discordo. Assim, dá para a gente fazer. A gente, assim, eu não vejo por que entrar com recurso nessa questão. Vou resolver e vou explicar para vocês por quê. Mas o argumento que eu imagino que as pessoas estão utilizando para achar que dá para entrar com recurso é o fato de ter duas raízes. Essa equação aí tem duas raízes. Então, a gente vai resolver aqui. E uma das raízes não é inteira. E aí a única alternativa que pode ser a correta é a que está no gabarito, é que a solução está contida no conjunto dos inteiros. Só que por que a solução está contida no conjunto dos inteiros está correto? Porque lá no início falou assim, ó, o número inteiro x. Então, assim, está falando entre todas as possibilidades para x. A raiz que não é inteira não é uma possibilidade para x, porque a primeira coisa que falou sobre o número x é que é um número inteiro. Então, se x é um número... Começa assim, x é um número inteiro, que satisfaz essas condições aí. Para satisfazer essas condições, tem duas opções, tem dois números. Mas x tem que ser inteiro. Então, esse que é quebrado, a gente não vai considerar. A única possibilidade que resta é a outra, que é inteira. Então,
eu não vejo, não vejo por que entrar com recurso. Acho que essa questão não vai ser anulada, não, ela está correta. Acho não, ela está correta, né? Vocês vamos ver, vamos resolver aqui. X vezes x ao quadrado. X vezes menos 2x, é igual a x sobre 3. Resolvendo isso aqui, nós podemos passar todo mundo. Vamos colocar todo mundo sobre 3 logo? Todo mundo sobre 3. Quer ver um jeito mais fácil de colocar todo mundo sobre 3? 3 está dividindo aqui. Passa 3 para cá multiplicando. Então fica 3 vezes x ao quadrado menos 2x é igual a x. Só peguei o 3 que está no lado dividindo aqui embaixo, passei ele para cá multiplicando. Então vai ficar aqui, ó, 3x ao quadrado menos 6x é igual a x. Esse x vem para cá, fica negativo também. 3x ao quadrado menos 6x menos x é igual a zero. Aí fica menos 7x, né? Então a equação vai ficar 3x ao quadrado menos 7x é igual a zero. Agora, para resolver essa equação aqui, é só colocar o x em evidência, né? Colocar o x em evidência, nem precisa usar Bhaskara aqui, nem precisa usar a fórmula, porque se for usar a fórmula aqui vai dar a mesma coisa, vai demorar um pouquinho mais. Então a gente pode fazer aqui, ó, colocando o x em evidência, aqui fica 3x para completar, e aqui menos 7 para completar. Então as raízes disso aqui vão ser x igual a zero, é uma raiz, e 3x menos 7 igual a zero, é a outra raiz. Passo 7 para cá, 3x é igual a 7, x é igual a 7 dividido por 3. Então, uma raiz é x igual a zero, a outra raiz é x igual a 7 terços. Tá vendo? Uma raiz é inteira, a outra raiz não é inteira, 7 terços. Agora vamos lá para as alternativas. Como x lá no início, esse é o ponto da polêmica. X é 7 terços. Se você considerar que as duas possibilidades para x são essas daqui, se você considerar que as duas possibilidades para x são essas daqui, aí não teria resposta mesmo. Então, pessoal, quem tiver embalado por esse argumento, quiser, não custa nada também, né? Quiser tentar um recurso, depois pode até me mandar mensagem, que eu até ajudo. Mas como eu estou falando, se eu fosse o professor que avaliaria esse recurso, eu discordo, porque eu acho que lá no início está falando que x é inteiro, então já corta qualquer polêmica. Porém, não custa tentar, né? Quem não chora não mama, eu vejo isso aqui em casa com Celina novinha direto. Então, quem tiver animado aí pode tentar partindo da ideia de que a equação tem duas raízes. Tem duas raízes. Só que a resposta é a letra C. Por que a resposta é a letra C? Vamos ver aqui o que significam esses símbolos, né? Está contido nos reais menos os racionais? Não. Reais menos racionais é o irracional. E o x aqui, esses números aqui, não são irracionais. X é um conjunto, a solução é um conjunto vazio? Não, tem solução. Conjunto vazio é quando não tem solução. Então, não pode ser. Aí a resposta é a letra C. A solução é que a solução está contida num conjunto dos inteiros não negativos, ou dos inteiros não positivos. Esse símbolo aqui, pessoal, significa que é o conjunto dos inteiros não positivos, ou seja, é os inteiros negativos e o zero. É isso que significa esse símbolo. Se tivesse um asteriscozinho aqui, ó, significa que o zero também não está incluído. Só que como não tem um asterisco, quando tem só o menos, quer dizer que é do zero para baixo. São os negativos e o zero. É o conjunto dos inteiros não positivos. Nesse caso, aqui que está a polêmica. Se a gente considerasse essas duas raízes, o conjunto inteiro S não estaria contido nos inteiros não positivos, porque essa daqui, ó, não é inteira. Porém, o S não é... Isso vocês têm que entender. O S não é o conjunto solução da equação apenas. O S está falando claramente que o S é o conjunto que reúne todas as possibilidades para x. E quando você fala de possibilidades para x, tem que lembrar que x é um número inteiro. Então, isso aqui não é uma possibilidade, porque não é inteiro. Então, a única possibilidade para o x, por causa da palavrinha inteiro lá no início, é x igual a zero.
E se x igual a zero está com esse número está presente nos inteiros não negativos, não positivos? Está. Então a resposta é a letra C mesmo. Tranquilo? Essa é polêmica mesmo, dá uma quebradinha de cuca aí para pensar nela, mas de fato ela está correta, é a letra C. Porque a única possibilidade para o x, já que falou que ele é inteiro, é o x ser zero. Deu para entender? Tranquilo, pessoal? É uma questão sacana essa, tá? Eu concordo que tá certa, não tá errada, não entraria com recurso, como eu falei com vocês. Mas é uma questão sacana, questão muito sacana. Bora lá para a próxima. Considere as afirmativas. Essa prova foi tão sacana, né? Repita a palavra. Foi tão, para não falar outra coisa, que até essa questãozinha das afirmativas, para a gente olhar qual é verdadeira e qual é falsa, que eu falei com vocês, resolvi uma dessas na sexta-feira, véspera de prova, e falei com vocês que sempre cai, para tomar cuidado, e que nessas questões a gente pode usar a eliminação para poder eliminar, né, na sequência do VOF ali, algumas e já agilizar a resposta. Dá para usar, né? Dá para fazer usando a mesma ideia, só que essa prova foi tão sacana que essa questão nem dá para fazer por eliminação. Você tem que, necessariamente, pelo jeito que foram escritas as alternativas, você tem que necessariamente resolver os três itens aí, para ter certeza. Então, não daria para fazer mais rápido, eliminando e já pulando para a próxima, não. Vamos lá, primeiro aqui. A raiz da equação. E tem uma equaçãozinha aqui, ó. 5x menos 3 sobre 2 é igual a 2x menos 6 dividido por 4. Vamos colocar todo mundo sobre o mesmo denominador, né? Sobre o 4 aqui. Aí vai ficar, ó, esse aqui está sobre o 1, 4 dividido por 1, 4 vezes 5, 20x. Esse aqui, ó, 2 virou 4, multiplicou por 2, então vou multiplicar por 2 em cima, 6. Aqui já é 4, então em cima não muda nada. Então agora eu posso cortar o 4 aqui de baixo, fica 20x menos 6. Vou passar a letra para um lado e número para o outro. 20x menos 2x é igual a menos 6. Esse 6 vai para lá, fica mais 6. Então fica aqui, ó, 18x é igual a zero. Então x é igual a zero. Aqui, pessoal, tem uma pegadinha. Olha só. X é igual a zero. A raiz, o x, é igual a zero. É um número par? É verdade, tá? Zero é par, pessoal. Zero é par. Tem gente que até hoje tem dúvida nisso. O zero não é nada, não é par nem ímpar. O zero é par. Qual que é a definição de par? É um número que, quando você divide por 2, não sobra resto. E, de fato, se dividir 0 por 2, dá zero e sobra zero de resto. Não sobra resto. Então, zero é par, não é? Então, essa aí, a raiz deu zero, a primeira é verdadeira. Beleza. Primeira verdadeira, a gente já exclui aqui, todas são falsas. O produto entre as raízes da equação, aí tem outra equação aqui, 3 sobre 2x mais 2 sobre x mais menos 1 é igual a menos 1. Vamos colocar todo mundo sobre o mesmo denominador, vamos multiplicar esses aqui, ó. O denominador vai ser 2x, x menos 1, para facilitar aí. Aqui, ó, vamos tirar é como se o MMC fosse isso, né? O MMC algébrico aqui, é só multiplicar eles. 2x está aqui, tem que completar com x mais menos 1. Então, vou completar com x menos 1 lá em cima. É a mesma coisa de fazer. Vou dividir 2x vezes x menos 1 por 2x. Corta 2x, sobra x menos 1. Então, tem que multiplicar x menos 1 lá em cima. E aqui é a mesma coisa. Corta o x menos 1. Tem que multiplicar 2x vezes 2 lá em cima. E ali, ó, menos 1 eu multiplico por tudo isso, porque tem 1 aqui embaixo, então fica menos 1, vai só trocar o sinal, né? Menos 1 vezes 2x vezes x menos 1. Agora eu posso cortar esse denominador e resolver a parte de cima aqui, ó. Vai ficar 3x menos 3 mais 4x é igual
Aqui o menos 1 vai trocar o sinal. Menos 2x ao quadrado, mais, ao menos com menos vira mais 2x. Certo? Resolvendo isso aqui, passa tudo para um lado, né? Vai ficar 2x ao quadrado, 3x mais 4x, 7x, menos o 2x que vem do outro lado, mais 5x, menos 3. É igual a zero. Tem que resolver isso aqui agora para achar as duas raízes. Outra questão bem demorada, bem trabalhosa. Vou até pegar outra página para essa também. Para resolver essa equação aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x menos 3 é igual a zero. Vamos lá, vamos resolver ela então. O A é 2, o B é 5 e o C é menos 3. Vamos resolver usando a fórmula mesmo. O delta é B ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser 25, menos com menos dá mais, 8 vezes 3, 24. O delta, então, é 49. Vai ficar, então, x é menos b, menos 5, mais ou menos raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes 2, 2 vezes a. Então, o primeiro x aqui vai ser menos 5 mais 7 sobre 4, que vai dar 2 sobre 4, que vai dar 2 sobre 4, que é meio. E o outro x vai ser menos 5 menos 7 sobre 4, que vai dar menos 12 sobre 4 menos 3. O produto é positivo? As duas raízes que a gente achou foi meio e menos 3. Quando eu multiplico um número positivo por um negativo, dá negativo, né? Mais com menos é menos. Então, o produto aqui não é positivo, é negativo. Essa é falsa. Então, todas são verdadeiras, também não é. Então, agora a gente fica entre a C e a D. Apenas uma é falsa, apenas uma é verdadeira. Eu vou precisar da última de todo jeito, para ter certeza. Se é a letra C ou a letra D. É uma inequação, ó. Vou copiar essa inequação aqui. Menos 2x. Resolver essa inequação agora. Menos 2x sobre 3. Mais 2 sobre x mais 1. X mais 1. No x menos 1. É isso mesmo. É igual a menos 1. É igual não, na verdade, é inequação. Ah, não, eu copiei errado, desculpa. Espera aí, pessoal. Copiei tudo errado aqui. Copiei a da segunda. É menos 2x sobre 3 mais 5 é maior ou igual a menos 7 sobre 2. É isso. Pronto, agora sim. Tá copiando da outra. Bora lá. Então, vou colocar tudo sobre 6 aqui. O MMC é 6. 3 e 2, MMC é 6. 6 dividido por 3, 2. Quer dizer que multiplicou aqui por 2. Então, vou multiplicar por 2 também lá em cima. Menos 4x. Aqui, 6 dividido por 1, 6. Vezes 5, 30. E aqui, 6 por 2, 3. 3 vezes 7, menos 21. Vou cortar isso aqui agora. Vou resolver aqui, ó. Menos 4x. Aí é maior ou igual, menos 21, menos 30. Passo o 30 para cá. Fica menos 4x é maior ou igual, menos 51. Lembrando que quando está negativo aqui o x, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplico tudo por menos 1, é para trocar o sinal de todo mundo. Aí, menos 4x vira 4x, menos 51 vira 51, e o maior ou igual, troca o sinal também, fica menor ou igual. Então, 4x é menor ou igual a 51. Então, x é menor ou igual a 51 dividido por 4. 51 dividido por 4 vai dar aqui 1, 4, sobra 1 de resto, desce 1, 11 por 4. Vai dar 2, 2 vezes 4, 8, sobra 3, 0, vírgula. Vai dar 12 nos quebrar. 12, 7 aqui, 12,75.
Então, qual que é o menor? A pergunta é, qual que é o maior, menor não, qual que é o maior inteiro que pertence à solução? Ó, a solução é x menor do que esse número aqui, ó, 12,75. Então, qual que é o maior inteiro que está dentro aqui? É o 12, né? O maior inteiro, que está abaixo de 12,75 é o 12. Então, o maior inteiro seria o 12. É um número divisor de 4? Toma cuidado com a pegadinha. O 12, que é o maior inteiro aqui, é um divisor de 4? Não, o 12 ele é um múltiplo de 4. O 4 que é divisor dele. Então, essa aqui está falsa, a 3 é falsa também. Então, a resposta é a letra D. Apenas uma é verdadeira. De boa? Tranquilo? Show de bola, pessoal? Vamos seguindo? Show! Bora lá, então. Questão 17, essa aí é outra que eu achei um pouquinho mais tranquila, comparado com... Mas é função, né? Que muita gente tem aversão aí. Mas vocês vão ver que fazer com calma. Uma pessoa que estudou os tipos de gráfico de função, eu parei, estou lendo aqui o chat. Para quem eu vou responder vocês. Para quem estudou o tipo de gráfico de função, resolve essa aí até relativamente de boa. Essa aí é mais tranquila. Maria, a primeira, eu acho que não, Maria. Sabe por quê? Porque se tivesse perguntado, se na pergunta tivesse falando lá na primeira que queria o resultado em tal unidade de medida, aí sim, mas não falou isso. Tá querendo saber? Quer ver? Peraí. Deixa eu voltar ali na primeira. Está querendo saber só o valor da expressão é o valor da expressão. O valor da expressão. As medidas de x e y, para acompanhar ali a hipotenusa, estão em centímetros. Então, você acha o valor da medida aqui em centímetro. Só que 3 centímetros é a mesma coisa que 0,03 metros. Não está errado, entendeu? Tivesse falado assim, é correto afirmar que o valor da expressão em centímetros aí sim. Ou se não tivesse unidade nenhuma aqui, aí teria que ser 3. Mas entende? Mas como não falou, o valor da expressão, se x e y são as medidas em centímetros, porque a hipotenusa tem centímetro, e o resultado deu 3, quer dizer que é 3 centímetros. Só que por mais que não tenha 3 centímetros aqui, tem uma medida, que é um valor, que está em outra unidade, mas representa a mesma quantidade, entende? Então, não tem por que não, acho que é essa mesmo. Infelizmente, para quem errou aí. Busney, eu vou chamar do jeito que tá aqui, tá? Pior, cara, não são nível Enem, são piores que o Enem. As questões do Enem, em geral, é porque aquele negócio, né? As questões do Enem, elas são questões que costumam ser mais contextualizadas, envolve um estilo de questão diferente, que muita gente gosta, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque a questão tem que raciocinar um pouquinho mais, a questão mais contextualizada, com um texto maior. Mas o cálculo em si da questão do Enem não costuma ser tão elaborado assim. Essas aqui, eu acho, do ponto de vista matemático mesmo, para resolver a questão, eu acho mais difícil até. Então, não é nem nível Enem, é pior do que Enem ainda, é estilo vestibular mesmo, as antigas aí. É uma prova bem puxada mesmo, essa do Coluna. Porque tem gente que gosta, né? Tem gente que fala assim, não, a do Enem eu acho pior, porque a do Enem tem que ficar pensando aí, tem que ler um texto, uma tabela, um gráfico muito grande para interpretar, tem muita interpretação. Essa do Coluna não, é mais conteúdo mesmo. Eu acho até mais difícil. Não vou falar que eu não gosto, porque eu gosto de matemática. Para mim, resolver as questões de matemática é de boa, né? Mas do ponto de vista conteúdo, são até mais puxadas do que as do Enem. Vamos ver a 17 aqui. Vamos ver a raciocínio da Lorena, se foi igual ao meu.
A 17 acertei porque eu pensei assim, no primeiro gráfico, a coordenada parecia com aquela que x e y são iguais, tipo 2, 2, e marquei A. Ah, sim. Tinha um outro raciocínio para completar esse daí, Lorena, que mata a questão. Que é o seguinte, pessoal, olha só. No primeiro, eu resumindo essa questão aqui, essa questão fala que cada movimento, os braços representam funções. Então, a gente vai focar aqui nos braços. Ó, aqui é uma reta, aqui é uma parábola, aqui é outra parábola e aqui é outra reta, certo? Que funções são essas? Reta é função de primeiro grau, né, pessoal? É daquele tipo ax mais b, quando é reta. Quando é parábola, é função de segundo grau, é ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? O que é o segredo aqui? Primeiro, a gente sabe que é assim quando o A é positivo e é assim quando o A é negativo. E aqui a gente sabe que é assim quando o A é positivo e é assim quando o A é negativo. Vamos para as alternativas, então. Ah, outra coisa que tem que lembrar aqui a respeito de função de primeiro grau e de segundo grau, que faz essa questão, na minha opinião, ficar de boa, ficar mais fácil do que as outras aí, que as irmãs dela. É que lembra que o termo independente, na função do primeiro grau B e na função do segundo grau C, é onde corta o Y. O termo independente é onde corta o Y. E reparem que em todos os gráficos está cortando o Y no zero. Ou seja, o termo independente tem que ser zero. O C na do segundo grau e o B na do primeiro grau tem que ser zero. Então, ou seja, não precisa nem colocar, ele não precisa existir, não pode existir um número sendo o termo independente. Entendem? E, então, assim, todos os gráficos cortam y no zero. Então, é essa que é a sacada. Então, agora é só olhar onde está com A positivo, onde está com A negativo, A positivo, A negativo, e onde o termo independente é zero. Por exemplo, na letra A, ó, y é igual a x, é igual a Lorena falou, é aquele que o y e x são iguais. Aqui, ó, corta aqui no zero e está crescente, o A é positivo, tá certo. E a segunda, o A positivo também, o A aqui é 1. E não tem o termo independente, y é igual a x ao quadrado, tá certo também. Tá certo assim, pode ser essa também. O y na terceira tá para baixo, o y é igual a menos x ao quadrado sobre 2. O A é negativo, aqui é A negativo, aqui também, aqui é positivo. Então tá certo. E não tem termo independente também, ó. E na quarta aqui, menos x sobre 4, o A negativo, tá certo. Então pode ser essa daqui. E ela mesmo, tá certa a letra A. Quer ver que nas outras sempre vai ter um problema? Ó, na letra B, olha a segunda aqui, ó. Tem um termo independente, tem um C aqui, ó, mais 1. Então não podia estar passando aqui no y igual a 0, tinha que estar passando no y igual a 1. Então essa aqui já está errada, esse aqui também tem termo independente, então essa aqui não é. A C também, ó, tem um mais 1 aqui, tem um menos 1 aqui, tem um menos 1 aqui, ou seja, tem termos independentes aí. Então não poderia estar passando no zero no y. Então essa aqui também não é. E a letra D, ela não tem termos independentes, mas repare que ela está errada lá na última, ó, y é igual a x, aqui o A é positivo. A última, então, deveria ser para cima, e a última é para baixo. Na última, o A é negativo. Então, não é essa também. Resposta é a letra A mesmo. Então, essa, comparado com as outras, é um pouco mais de boa, essa questão 17. Show de bola? Isso aí, o Daniel, ficou parecendo que é EPICAR mesmo, ficou parecendo uma prova no estilo do EPICAR. Os alunos do EPICAR costumam ser pau a pau, assim, no mesmo nível, um nível mais acima dos outros institutos federais aí. Só que dessa vez eles capricharam, ficaram bem parecidos com o EPICAR mesmo, com essas provas de concursos militares. Para saber se A é negativo, eu penso que a cabeça do boneco, a parábola se define com A negativo. Ah, a cabeça do boneco. Ah, exatamente, exatamente. O A é a cabeça do boneco. Bem pensado. Tranquilo, pessoal? Essa é de boa, né? Essa é mais tranquila um pouco. Vamos para a próxima. Questão 18 aí. Questão 18. Essa é demorada, não é difícil, mas essa é outra questão demorada. No gráfico abaixo é apresentada de modo aproximado a evolução da área média das residências americanas. Ó, tem um erro de português, foi eu que cortei.
das residências americanas durante o período de 73 a 2003. Então, tem aqui o gráfico. Considere que no período entre os anos de 93 e 2003, o gráfico apresenta a mesma taxa de crescimento, ou seja, linear, a mesma taxa de crescimento de 93 e 2003. Então, aqui é linear. Usando raiz de 3, 1,7 e π, 3,1, a área média aproximada de uma residência aproximada, lembra disso, tá? Não precisa ser exato, não, aproximado, de uma residência norte-americana no ano de 98 está mais próxima da área de 1. Então, assim, é a área média para 98. E 98 está aqui, ó, é esse ponto aqui. Como que a gente vai descobrir esse ponto? Olha só, se o crescimento aqui é linear, a mesma quantidade de 93 para 98 são 5 anos. De 98 para 2003 são 5 anos. Então, se é linear, a mesma quantidade que cresceu aqui é a mesma quantidade que cresceu aqui, porque no período de 5 anos foi linear. Então, é só pegar aqui de 2003 para 93, desse valor para esse, quanto que aumentou, e dividir por 2. Vai ser o meio aqui, ó, esse valor aqui de 98. Então, se eu pegar, aí eu vou saber qual que é a área média. E aí eu vou ter que ver qual dessas figuras nas alternativas que tem uma área mais próxima desse valor que eu encontrar. Certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, vou pegar, então, 2.209,25 menos 186, completo com zero aqui, vai dar 23,25. Então, vou dividir em duas partes, ó, 23,25 dividido em duas partes vai dar 11,625. Então, é 11,625 para cá, 11,625 para cá. Então, qual que é o valor? É só pegar 186 e somar mais 11,625, que é esse valor a mais aqui, para saber onde parou. Então, vai dar aqui 625, aqui 9, desculpa, 197,625. Então, essa aqui é a área média, 197,625. Então, o valor da área que a gente encontrar nas alternativas tem que ser o mais próximo disso, de 197,625. Primeiro aqui, um quadrado com lado medindo 16. Qual que é a área do quadrado? Aquele dia eu falei com vocês, né, no aulão sexta-feira. Área de figura, sempre vai ter certamente. Então, não é adivinhando não, porque sempre tem. Então, lembra aí, quem tiver com dúvida nas formulazinhas de área, tenta dar uma relembrada, de hoje para amanhã, para dar uma refrescada na memória. Olha só, um quadrado de lado 16 metros. É 16 ao quadrado, é assim, 16 vezes 16. Então, vai ser 256. Está próximo daquilo ali? Está meio longe, né? 197 para 256, deve ter algum mais perto. Está muito longe aí, está muito grande. Triângulo equilátero de lado medindo 21. Pessoal, triângulo equilátero tem um problema. Seria bom se você lembrar ao lado 21. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Se você lembrar a fórmula da área do triângulo equilátero, vai fazer essa questão ficar bem mais rápida. Porque se não lembrar, vai ter que descobrir a altura aqui, para usar a base da altura sobre 2. Para descobrir a altura aqui, vai ter que fazer Pitágoras aqui, a hipotenusa, aqui vai ser o cateto, vai dar trabalho. Qual que é a fórmula para a área do triângulo equilátero? É L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Aí teria que lembrar dessa fórmula. E o L, no caso, é 21. Então, fica 21 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. 21 ao quadrado é a regressão de Júlia. E aquela outra questão que a gente fez ali, ó, já nos ajudou, que raiz de 441, que é 21 ao quadrado. Então, 441 aqui, ó, 441 vezes raiz de 3 dividido por 4. Vai ter que resolver isso aqui para ver se dá próximo do 197. Vamos lá. 441 vezes 1,7. Porque pediu para usar raiz de 3 com 1,7. Vai dar aqui, ó, 7, aqui 28, sobe 8, aqui 28, 1, 2, 30. Aqui vai dar 1, 4, 4,
7,947. 1 depois da vírgula, 749,7. 749,7. Dividido por 4 agora, tem que dividir por 4. 7 por 4 vai dar 1, sobra 3 de resto, desce o 4, 34 por 4 vai dar 8, 8 vezes 4, 28, ou 32, sobra 2 de resto, desce o 9, 29 por 4, 7, 7 vezes 4, 28, sobra 1, desce o 7, 17 por 4, vai dar 4, que vai dar 16, tem que deixar um depois da vírgula aqui, então coloca a vírgula aqui, vai dar aproximadamente 187,4, vamos parar por aqui, né? 187,4. Esse já deu bem próximo, ó, 187,4. E aqui tinha dado 197. Então, está próximo. Por enquanto, esse aqui está ganhando, a letra B. Vamos ver a letra C, se aparece mais próximo ainda. Um círculo com raio medindo 7. A área do círculo é πr ao quadrado. O raio 7, π vezes 49, que é 7 ao quadrado. O π é 3,14, então vai ficar 3,1. Pediu para usar 3,1. 3,1 vezes 49. Pessoal, isso aqui não tem nem o que fazer, ó. 3 vezes 50 é exatamente, o Daniel. E nesse caso, você pode até arredondar para 3, porque é para usar 3,1. Só que está pedindo para usar o mais próximo, o valor aproximado. Você poderia fazer com 3 e ver se vai dar bem próximo. Se der próximo, se tiver em dúvida ali entre a letra B e a letra C, aí você coloca 3,1 para ter certeza. Mas se você usar 3 aqui, 3 vezes 49, ou pensa assim, 3 vezes 50 dá 150. Então vai ser um valor próximo aí de 150. Está muito longe do 197. O 187 está bem mais próximo. Então, a letra B ainda está ganhando. E por último, a letra D. Vamos testar aqui um trapézio de bases medindo 10 e 14, altura 12. Forma do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Vai ficar 10 mais 14, 24. 10 mais 14, vezes 12 sobre 2. 12 sobre 2 corta, vai dar 6. 10 mais 14, 24. 24 vezes 6 vai dar bem pequeno também. 25 vezes 6 é 150. Então, é menor que 150 ainda. Então, não é essa daqui, não. Então, a letra B mesmo. O mais próximo é um triângulo equilátero de lado igual a 21 metros. Lembrando que se esquecer a forma do trapézio, daria para dividir o trapézio em 2 triângulos e um retângulo no meio. Mas, assim, o ideal seria lembrar a fórmula mesmo, facilitaria bastante. Tranquilo, pessoal? De boa? Essa questão ela é demorada, ela não é difícil. Só que ela é demorada e a resposta ainda assim está falando que é a mais próxima do valor lá. Só que o mais próximo ainda assim é 10 unidades de diferença, 10 metros quadrados de diferença. Então, assim, é o mais próximo entre as opções aí. Mas não dá nenhum valor assim em cima, porque se desse o valor em cima ali na letra B, ele não precisava nem fazer os outros, né? Mas como pede o valor mais próximo, então tem que fazer os outros para ter certeza que é a letra B mesmo mais próximo. De boa? Tranquilo? Questão 19, pessoal, seguinte, questão 19, uma de geometria aí. Considere as retas RS paralelas entre si, perpassadas pelas transversais T e V, conforme mostrado na figura. Sabe-se que V essa daqui, faz um ângulo de 45 graus com R. Então, ó, V e R aqui, ó, é 45 graus. O R aqui e V aqui. Porque não podia ser esse ângulo que é o maior, né? Então tem que ser ali, 45 graus. Sabe-se que T e S faz com S um ângulo de 30. T com S, um ângulo de 30. Então é 30 graus. E a altura do triângulo PQO é esse triângulo aqui do desenho, a altura dele, ou seja, isso aqui, ó, essa altura, vale. Cadê? É igual a 7. Então, essa aqui é 7 centímetros.
E aqui a altura é sempre formando um ângulo reto. Considere as aproximações raiz de 2, 1,4, raiz de 3, 1,7 e π 3,1. É correto afirmar que o perímetro do triângulo PQO para saber o perímetro do triângulo PQO, a gente tem que encontrar a medida desse lado aqui e desse lado aqui. Desses três lados aí, para somar. É perímetro. Para fazer isso, Daniel, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Eu achei esquisita essa questão também, a introdução do π aí, sendo que nem é uma questão que envolve nada circular. Mas a resposta bate também, depois eu vou explicar por que eles colocaram esse π. Aliás, o porquê que eles colocaram é só para dificultar mesmo a nossa vida, só para a questão ficar mais difícil. Mas o resultado, como que a gente vai usar o resultado usando o π aí, eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, olha só. Primeiro, repare que vai formar aqui triângulos retângulos. Essa figura vai ter um triângulo retângulo lá de cá, um triângulo retângulo lá de cá. E é usando esses triângulos e essa medida de 7 aqui que a gente vai achar a medida dos lados. A gente precisa encontrar a medida desse lado e do lado de baixo. Vamos começar pelo triângulo aqui, ó, esse triângulo do lado de cá. Esse triângulo tem um ângulo de 45 graus aqui. Se aqui é reto, então aqui também é um ângulo de 45 graus. Se aqui é um ângulo de 45 graus, pessoal, aqui também vai ser 45 graus. E se eu fechar aqui, ó, aqui também vai ser 45 graus. Ou seja, eu tenho essa figura aqui que formou, ó, isso aqui é um quadrado. É um quadrado. Então, se aqui é 7, esse lado de cá também vai ser 7, isso aqui é 7, ali é 7. Então, aqui pronto, aqui facilmente eu acho que é 7. Se você não conseguiu pensar assim, dá para usar a trigonometria também, ó. Nesse triângulo aqui, que aqui é 45 graus, eu estou procurando aqui o cateto, oposto e a hipotenusa. O cateto adjacente é 7. Então, qual que é a tangente de 45 graus? Usando os ângulos notáveis, usando a musiquinha lá da tabelinha, vai dar 1. Então, 7 sobre x, aliás, x sobre 7 é igual a 1. Então, x tem que ser 7. Aí eu descubro esse lado. E esse lado aqui, se você perceber que é um quadrado, é só usar a fórmula da diagonal do quadrado, que vai ser L raiz de 2. Então, esse lado aqui vai ser 7 raiz de 2. Mas se você quiser usar trigonometria, dá para usar também. Usando trigonometria, é só pensar que a tangente de 40, o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ser 7, que é o cateto oposto, adjacente, sobre a hipotenusa, que é esse lado aqui, L, que eu estou querendo saber. Então, vai ficar assim, ó, na hora que eu resolvo isso, vai ficar raiz de 2 vezes L é igual a 14. L é igual a 14 sobre raiz de 2, que na hora de racionalizar, vai ficar 14 raiz de 2 sobre 2, que é 7 raiz de 2. Mas é muito mais fácil visualizar aqui o quadrado. O ângulo de 45 não seria no P? Cadê? É no P mesmo, mas tô falando assim, que é aqui o P, ó, que o V faz com R um ângulo de 45. Ó, V tá assim, ó, R tá aqui e V tá aqui. V faz com R um ângulo de 45. Na hora que o P tá aqui, é isso mesmo. Mas na hora que cruza V com R, formam 4 ângulos. Se é de 45, esses dois aqui tem que ser 45, né? 45, que são ângulos agudos. Esses aqui não tem como ser 45, é um ângulo obtuso, entendeu? Então é esse aqui e aquele ali que são 45. Se esse aqui é 45, esse aqui também é, porque esse aqui é reto, esse aqui é a altura. Aí a altura sempre forma um ângulo reto. Deu para entender? Então, está falando que é no ponto P mesmo. Mas onde fica esse ângulo de 45? Tem que ser nesse cantinho de cá, porque o outro é um ângulo obtuso, então não tem como ser 45. De boa? Show! Beleza.
Então, aqui descobrimos 7 raiz de 2, aqui é 7. Vamos para o lado de cá agora. Para o lado de cá, para a gente descobrir esse lado aqui, esse lado, eu vou chamar aqui de x, é a hipotenusa desse triângulo. Então, eu vou usar aqui, eu tenho o cateto oposto e estou procurando a hipotenusa. Então, vou usar aqui, ó, 7 sobre x é igual ao hipotenusa e cateto oposto é o seno, né? É igual ao seno de 30 graus. 7 sobre x é igual a meio. O seno de 30 graus é meio. Multiplico cruzado aqui, x é igual a 14. Então, pronto, achei aqui, esse lado é 14. E tá faltando só esse pedacinho aqui, ó. Só esse ladinho aqui. Eu posso usar o cosseno, né? Usei, ou a tangente, na verdade. Eu tenho aqui o cateto oposto, vou usar a tangente de 30 aqui, ó. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. E nesse caso, é igual a esse y aqui, o 7 dividido pelo y, porque o y aqui é o cateto adjacente, é oposto pelo adjacente, que é a tangente. Multiplico cruzado aqui, y vezes raiz de 3 é igual a 21. Então, y é igual a 21 dividido por raiz de 3. 21 dividido por raiz de 3. Eu posso racionalizar aqui também, ó. Raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 21 raiz de 3 sobre 3. Corta aqui 21 por 3, 7. 7 raiz de 3. Então, esse y aqui é 7 raiz de 3. Então, agora, para calcular o perímetro desse triângulo, é só somar todos os lados. Ó. Então, eu vou somar aqui. Qual vai ser o perímetro? O perímetro vai ser, somando todos os lados, 14 mais 7 raiz de 2, mais 7, mais 7 raiz de 3. Somando aqui, ó, vai dar 21, mais 7 raiz de 2. Pediu para usar raiz de 2 igual a 1,4. 7 vezes 1,4. Mais 7 raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. 7 vezes 1,7. Vou adiantar aqui os cálculos, pessoal, que eu já fiz antes, só para não ficar muito longo, mas na hora da prova a gente teria que fazer no papel. Eu até fiz, tá? Tem aqui um monte de cálculo que eu fiz para a gente resolver aqui antes de trazer para vocês. Mas isso aqui, somando tudo, dá 42,7. Nem estou achando aqui agora onde é que eu fiz. Mas dá 42,7. Se somar isso aqui tudo, usando essas aproximações. Então, dá 42,7 o perímetro. Aí você corre lá nas alternativas e não tem o bendito 42,7, porque eles colocaram em função de π, ó a trabalheira. Então você tem que conferir aqui nas alternativas, usando π igual a 3,1, qual alternativa que juntando aqui vai dar 42,7. Por exemplo, a primeira já não é. 21 mais 3,1 vai dar 24,1, não dá. Aqui vai dar 1 mais 3,1, 4,1. 4,1 vezes 14 vai dar mais, né? Vai dar 56 e uns quebrados. Letra C, 3 mais 3,1 vai dar 6,1. 6,1 vezes 7. Aí essa aqui vai dar, ó, 6,1 vezes 7 vai dar exatamente 42,7. Então, a letra C é a resposta. Você achou a resposta, depois desse trabalho todo, teria que olhar nas alternativas também, qual que é igual a 42,7. Ô, Daniel, o BO aí é porque não era só dividir por π. Porque se todas as alternativas estivessem multiplicando por π, aí seria só dividir por π para o contrário de multiplicar e dividir e multiplicar, né? Multiplicar e dividir, para saber qual seria. Mas como você tem ali, tem uma soma, está somando com π, está somando um valor e multiplicando depois. Então, qual que era o esquema para fazer aqui? Você teria que conferir mesmo as alternativas, qual que, colocando 3,1 aqui no lugar do π, qual que resultava daquele mesmo valor, entendeu? E aí, a única vai ser a letra C. A primeira de cara não dá, porque vai ficar 24,1. Essa aqui, você coloca 3,1 aqui, vai dar 4,1, você multiplica, você ia ver que dá maior. Então, não é também. Por tentativa mesmo. A única que dá certo é a letra C. Beleza? Tranquilo, pessoal? Para finalizar,
para a gente chegar ao final aqui dessa prova, uma questão, a última, pelo menos do gabarito 1, eu achei ela mais tranquilinha também. Só que tinha que lembrar aqui da fórmula de juros simples, questão de porcentagem, né? Achei que era até menos porcentagem do que eu pensava, caiu só aqui no juros simples, na matemática financeira. Tá falando o seguinte, que um produto, né, à vista é R$ 850, a prazo é uma entrada de 450 e R$ 520 após 2 meses. Então, ó, vai pagar 450 mais 520 após 2 meses. Está perguntando, considerando os juros simples, qual que é a taxa de juros embutida na compra, quantos por cento de juros. Aí, pessoal, é juros simples, tem que ter uma sacada. R$ 450 é uma entrada no ato da compra. Então, isso aqui paga na hora, isso aqui não tem juro. Vai ter o juro nesses 520, que é o valor após 2 meses. Só que pensa comigo, se o produto à vista é R$ 850, então, teoricamente, quando você paga 450, você fica devendo, a dívida é de 400. Só que na hora de pagar, o valor, o montante que você vai pagar é 520. Depois de 2 meses, o que era 400 vira... depois de 2 meses, o que era 400 vira 520. Então, depois de 2 meses, aumentou quanto? O que era para pagar 400, que era, né, faltava só 400 para acabar, para pagar a compra, né, 850. Só que virou 520. Então, houve um aumento aqui, ó, houve um juro de 120, aumentou 120. Então, é só jogar aqui, ó, na fórmula, tem que lembrar da fórmula de juros simples. Capital vezes a taxa, vezes o tempo. A taxa sobre 100, em porcentagem, vezes o tempo. Isso aqui, o juro, então, foi 120. O capital é o valor que era para ser antes, é 400. A taxa é o que a gente vai descobrir. E o tempo foi de 2 meses. Então, então resolvendo isso aqui, ó, 400 por 100, 4. 120 é igual 4 vezes 2, 8, 8i, né? Aí passa o 8 dividindo, 120 dividido por 8, vai dar aqui o i, 120 por 8 é igual a 15. Então, vai dar 15% ao mês. Ao mês, a taxa aí. Letra D, 15%. Tranquilo? Nessa questão aqui, pessoal, é a única, e olha que é uma questão fácil. Eu acho que é a questão fácil, mas é a única que dava para reclamar de algo, e eu estou percebendo aqui agora, né, ao vivo com vocês, que é o quê? A taxa, em nenhum momento falou que pedia a taxa de juros ao mês, né? E não colocou nas alternativas aqui, ao mês. Porque para saber a taxa, depende do período, né? A taxa em que período? É 15% ao mês, porque a gente considerou 2 meses. Então, assim, uma possível reclamação aqui seria que não está especificado o prazo da taxa, né? Não tem ao mês aí, por exemplo, nem lá fala. Mas, assim, como foi usado meses na unidade de medida para o tempo, a gente considerou a mesma unidade. E aí, aí ia dar 15%, letra D. Tranquilo? Mas de fato não tem. Aí cabe uma reclamação em relação a isso. Não sei se vai ser aceita. A única que eu vi, acabei de perceber, inclusive. Mas é de uma questão bem tranquila essa, né? Uma questão de juros simples, que acho que quem lembrou da fórmula não errou. Aí quem não lembrou, aí talvez tenha um trabalhinho a mais. Chegamos ao fim aí, pessoal. A prova muito puxada. Reparem que resolvendo com vocês aqui, eu já tinha resolvido antes. A gente está gastando quase 2 horas, 1h30 para resolver. Então, na hora da prova, imagina a atenção que foi para vocês resolver isso daí. Tá aquela coisa, né? Muitas das vezes não dá para resolver todas, falta tempo. Então, às vezes não dá, você tem que pular alguma questão, voltar nela depois, não sei. Conta muito o psicológico, a pressão, saber lidar com isso, né? Administrar bem o tempo. Mas, como eu disse, espero que vocês tenham ido bem. Tomara, né, tenha dado certo.
Precisando de mim, precisando de ajuda, vocês sabem, né? Professor Renato, escola online, né? Pode me procurar lá no Instagram também, @exatascomrenato. Quem já é aluno nosso já me conhece, já tem meu contato. E para que serve, né, essa aula? Para quem está assistindo essa aula, pensando nas próximas provas que vai fazer, é pegar e refazer depois, relembrar, pode ser que caia alguma coisa parecida, principalmente a questão não vai repetir, mas os conceitos, né, a forma de aplicar nas questões, o raciocínio para resolver, tem que treinar, faz parte da prática. Para quem está assistindo essa aula, talvez pensando em fazer o próximo Colune, fica aí, né, os exemplos, as questões, o estilo das questões, a prova é puxadinha mesmo, mas é pensar que o negócio é praticar, quanto mais questões você resolver mesmo, melhor você vai ficar. É assim que a gente lapida os diamantes aí da matemática, não tem outra forma, tá certo? Valeu, Thales, valeu pela companhia também. Pessoal, abração para vocês, então. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas a respeito da prova. Qualquer coisa, é só contar com a gente, principalmente nessa reta final aí dos, dos institutos federais, dos exames aí, tá certo? Valeu, Daniel, também pela presença, pela companhia aí. Abração, pessoal, quem está assistindo a gravação dessa aula também, está aqui no YouTube, vai ficar aqui para a posteridade, para todo mundo, escola online, aí, tentando ajudar vocês sempre nessas preparações. Abração, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!